Está escrito assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu conheço milhares de pessoas que converteram ao ouvir esta chamada, este convite. Para mim são os dois mais influentes textos da Bíblia para ajudar pessoas. Eu espero que ela ajude você também nesta noite. Vamos fazer uma breve oração. Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, nos colocamos agora perante o Senhor para ouvir a Tua palavra, pedindo a bênção do Senhor, para que no fluir das Tuas pregações, das Tuas manifestações por meio da Tua palavra, corações sejam tocados, a alma seja tocada para a salvação, para a libertação, para o conforto e o consolo de Deus. Abençoe nossos queridos ouvintes por toda a parte por onde a Tua palavra ecoar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Será que alguém se importa comigo? Será que eu tenho alguma importância nesse universo grandioso de Deus, onde milhões de pessoas, bilhões de pessoas já passaram por ele, outras bilhões estão vivendo sobre a face da terra? Quem sou eu no meio desta multidão incontável de pessoas? Uma coisa é verdade, precisamos de admitir que milhões de pessoas jamais ouvirão falar do nosso nome. O mundo é vasto e imenso. Nós não seremos conhecidos, não existiremos para milhões de pessoas. Não existimos para milhões de pessoas. Se fizermos um levantamento cuidadoso, criterioso, nós descobriremos que o nosso círculo de amizade não é tão grande. Na realidade é bem pequeno. Mesmo entre aqueles que às vezes consideramos como amigos, conhecidos e amigos, na realidade são poucos dentro desse círculo que a gente entende como círculo do nosso relacionamento. Envolve companheiros, amigos de trabalho, vizinhos, amigos da faculdade ou da escola, ou mesmo alguém da vizinhança, mesmo considerando que esse é o nosso grupo mais imediato. Nós sabemos que no meio deste círculo de pessoas, realmente ainda são bem poucos os que estão preocupados com você agora, por exemplo. Quem frequenta uma igreja, uma comunidade como esta, tem uma vantagem muito grande neste mundo, porque é possível estreitar um pouco mais esse relacionamento, colocar nossos filhos em contato com outras crianças de outras famílias que aqui se reúnem. Então a igreja passa a ser um núcleo muito favorável de relacionamento. Mas com certeza, com todas as virtudes, com todos os predicados de um cristão, de uma igreja, temos que convir que nem todos se importarão realmente conosco, profundamente conosco. Com certeza não. E o que mais nos faz pensar é que depois que nós morrermos, talvez a nossa memória não demorará muito tempo para ficar no esquecimento. Com o passar dos anos, o que nós falamos, o que nós fizemos, o que nós fomos, será totalmente irrelevante, esquecido, muito dificilmente será lembrado, com exceção de alguns que estão escrevendo, livros, poesias, alguma coisa que fica escrito,
ou que grava uma pregação, um ensino, uma mensagem, alguma coisa. Com exceção hoje desses registros, que pode manter a nossa memória um pouquinho ainda lembrada por algum tempo, fora isso, podemos dizer que dentro de 50 anos, a contar de hoje, de agora, nós seremos apenas ilustres desconhecidos que passaram por esta vida. Em resumo, poucos nos conhecem, apenas alguns gostam de nós, e raríssimos são aqueles que nos amam. Este teste da importância precisa ser aplicado uma hora ou outra. Nós temos que colocá-lo, aplicá-lo, para ver como é que ele funciona de verdade. E eu quero te chamar para pensar em algumas frases, em alguns textos que nos levam a pensar quem é que realmente se importa conosco. Primeiro, aquele que se importa conosco é aquele que nos ajuda a carregar o fardo. Não adianta a pessoa dizer que gosta, que te ama, que se importa com você, mas não está tão preocupada com o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está sentindo. Os fardos são preocupações, são angústias, são coisas que às vezes nos oprimem, nos deixam apreensivos, preocupados. Dificilmente alguém se dedicaria a esse trabalho de se importar, de se preocupar com as suas angústias. O único que se dispôs a fazer isso, o único, foi o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele apresentou um plano de conforto e de apoio a nossas necessidades pessoais, angústias, dilemas, preocupações, medo. Por isso que Ele disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, Ele está dizendo: eu nunca vou te cobrar uma coisa que você não consiga fazer, eu nunca vou te impor uma tarefa maior do que aquela que suas forças conseguem realizar. Pelo contrário, eu te ajudarei, eu estarei com você na sua lida diária, na sua caminhada, nas suas necessidades. Vinde a mim. Ele prometeu não apenas tirar todas essas angústias que pesam na alma, mas Ele prometeu estar conosco nos momentos da angústia. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91. Aquele que se importa de verdade comigo e com você, ele se preocupa com cada detalhe da vida. Não é qualquer pessoa que se preocupa com as suas roupas. Se é que você está tendo uma roupa para vestir adequada, ninguém pergunta isso para você, não é verdade? Ninguém pergunta como é que estão os alimentos lá na sua casa. Está tudo certinho? Tem arroz, tem feijão, tem açúcar, óleo, farinha, ovos, tem tudo que você está precisando para alimentar. Dificilmente alguém detém a gente na rua, numa conversa, num encontro trivial e pergunta: tem alimento na sua casa? Suas roupas estão em ordem? O sapato está em ordem lá? Não, geralmente a gente vai para o superficial. Como é que vai? Tudo bem, tudo bom? Mas aquele tudo bem, tudo bom, muito cheio de chavões formais, né? Que na realidade não
nos dá nem uma abertura para contar um pouco mais da nossa vida. Ninguém quer saber se você está seguro, está feliz. Ninguém te pergunta em que posso te ajudar. Somente o Senhor Jesus Cristo se apresentou aqui como aquele que se preocupa com os detalhes da vida. Você não vê isso em ninguém na história da humanidade. Ele prometeu nos vestir, Ele preocupou com a roupa, com o agasalho, Ele mencionou isso nas suas pregações, nos seus ensinos. Jesus disse que Ele não quer que nós sejamos consumidos pela ansiedade. Ele não quer que sintamos inseguros, desamparados. Ele nos assegura que nós somos valiosos para Ele, mais do que muitas outras coisas que estão sendo sustentadas por Ele, sem ter a menor consciência, como nós temos, da sua grandeza, da sua glória, do seu amor. Mesmo assim Ele está sustentando. Ele está sustentando até mesmo aqueles que o aborrecem, o odeiam, o perseguem. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que é vez de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Quem é que já falou isso para alguém neste mundo, neste universo de Deus? Ninguém. Nunca, jamais houve uma pessoa, alguém se preocupasse conosco nesse nível, nessa profundidade. Aquele que se importa nunca esquece. Até mesmo uma mãe, em momento adverso, por fraqueza, pode vir se esquecer do seu filho. Ser esquecido por alguém é algo muito desconsolador. Imagine uma pessoa dizer: me esqueceram, estou aqui há tanto tempo, ninguém vem me ver, ninguém me visita, ninguém telefona para mim, ninguém me manda uma mensagem, eu estou esquecido. Se você já foi esquecido, lembre-se, há uma promessa do Senhor Jesus de que Ele nunca se esquecerá de você. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ama, de sorte que não se compadeça do filho, do seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Salmo 49. Glória a Deus. Aquele que se importa, valoriza. Sabemos que algo ou alguém é importante pelo preço que nós estamos dispostos a pagar por aquilo, por algo ou por alguém. A Bíblia diz que o pecado nos separou de Deus. É clara a realidade de que o pecado coloca um obstáculo entre o homem e Deus. Ao pecar, o homem se tornou um escravo, escravo do mercado da iniquidade. Instalou dentro dele um princípio negativo, mal, ruim, que leva muitas vezes ele a fazer coisas contrárias à vontade de Deus e à sua própria vida. Por conta desse pecado, o homem então se tornou escravo também de Satanás. E aí ele ficou necessitando de um redentor. O pecado causou uma dívida, uma separação, causou esse princípio do mal, e o homem ficou desesperadamente necessitando de um redentor. Essa redenção não tinha como sair de entre os homens, porque todos faziam parte do mesmo mercado de escravos. Tinha que vir de fora, tinha que vir de cima. E nós sabemos que Deus fez a provisão de uma redenção, mandando o seu Filho Jesus a este mundo. Porém, esta redenção era caríssima.
A dívida do pecado era impagável quando pensamos nos recursos humanos. O salmista escreveu: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Salmo 49, 6 a 8. Então Jesus veio para pagar essa conta caríssima, e a única moeda para pagar o pecado, a transgressão do homem, tinha que ser a própria vida do Salvador. Ele tinha que pagar com seu próprio sangue. Por isso a Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Esse dar a vida pelas ovelhas era o preço, era a moeda. Pedro interpreta isso de uma forma mais ainda objetiva, como se fosse uma transação comercial, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que eram as moedas da época, que fostes resgatados, comprados de volta, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, 18 a 19. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aquele que se importa, ele valoriza. Jesus nos valorizou. Ainda que nós estávamos vendidos para o pecado, éramos escravos, ele disse: eu venho e pago o resgate. Quanto que vale o resgate? Não pode ser com ouro nem com prata, tem que ser com sangue precioso. Jesus disse: eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Aquele que se importa nos conhece pelo nome. Tem gente que se importa, diz que se importa muito, né? Com A ou com B. Quando você pergunta, diz: mas quem que realmente você se importa? Qual é o nome? Ele diz: eu esqueci o nome dele. Quem se importa conhece o nome. Quem se importa chama pelo nome. É verdade que o nosso nome não representa nada para uma maioria esmagadora de pessoas neste grande planeta Terra. Quem é fulano de tal? Vai perguntar por mim lá na Mintópolis, para você ver se alguém me conhece. Vai perguntar se alguém conhece o pastor Elcio lá em Nova York. Sei lá quem é esse cidadão, né? Não me pergunte, não me interessa saber quem é esse cidadão. Quem se importa, preocupa e conhece e nos chama pelo próprio nome. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Isaías 43. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Para provar o quanto ele se importa conosco, a Bíblia diz que ele escreveu o nosso nome lá no céu, no livro da vida. Não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. A Bíblia diz que Deus tem um memorial diante dele, e o nosso nome faz parte desse memorial. Deus nos chama pelo nome. Aquele que se importa de fato, ele nos inclui nas suas conquistas. Muitas pessoas, depois que se tornam ricas, famosas, geralmente se esquecem dos seus amigos da infância,
jamais os menciona em seus comentários, nunca os convida a participar de suas comemorações. Jesus Cristo, porém, é diferente. Jesus Cristo, ele ocupa a posição mais elevada do universo. Mesmo assim, ele nunca se esquece de nós. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. João 17, 24. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. O Rei da Glória não esquece de nós em seu estado de exaltação. Ele nos lembrou de nós vindo no seu estado de humilhação, mas depois de exaltado, ele continua dizendo que tem um lugar bem especial para cada um de nós ao seu lado. Ele continua dizendo que nós temos que participar da glória dele, da conquista dele, da realização dele. Ele continua dizendo: Pai, eu quero que eles estejam comigo aonde eu estiver. Aquele que se importa promete estar conosco todos os dias. É fácil encontrar pessoas que querem estar conosco nos momentos felizes. Porém, é muito difícil encontrar pessoas que querem ser nossas companhias nos dias das aflições. A maioria só estará conosco enquanto estiver tudo bem. A hora que a coisa empipocar, como diz para ele, né? Cadê o fulano? Cadê o ciclano? Não, estou ocupado, todo mundo está tarefado, depois a gente conversa. Até mais, estou correndo. E aonde estão os amigos? Os verdadeiros amigos que se importam conosco. O nosso verdadeiro amigo, porém, promete estar conosco todos os dias, não importa como serão os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias que você acordar da sua vida, diga: obrigado, Jesus, porque o Senhor vai estar comigo hoje, que o Senhor vai caminhar comigo, o Senhor vai entrar e vai sair comigo em todas as situações que eu terei que viver no dia de hoje. Este é o verdadeiro amigo. Mas por incrível que pareça, às vezes o homem não percebe a grandeza desse amigo, né? Conta-se a história de um homem que tinha 3 amigos, que ele considerava 3 grandes amigos, só que ele quase não tinha muita conversa com ele. E aí ele entrou numa complicação lá com a justiça, e ele estava sendo processado por ter cometido um deslize, e ele entrou em pânico porque ele teria que comparecer perante o juiz no tribunal, e ele disse: eu vou recorrer aos meus amigos. Ele lembrou que tinha 3 amigos e disse: eu tenho 2 e mais um. Esse mais um era sempre mais um apenas. Ele disse: eu vou no primeiro. E ele foi no primeiro, que era o amigo que representava o dinheiro. Ele disse: você pode me ajudar? Ele disse: eu posso comprar um terno novo para você aparecer lá no juiz, você vestir no dia de apresentar o juiz. Posso dar um sapato novo também, e posso até te levar e deixar na porta lá do fórum no dia da sua apresentação lá. Você vai ter que enfrentar o juiz. Não era bem isso, né, que ele queria. Isso é isso que eu posso te dar. Vamos para o segundo. Você pode me ajudar? Eu preciso de ajuda. Eu tenho que enfrentar um juiz severo. Minha situação é perigosíssima, posso ser condenado. O segundo amigo disse: eu posso ajudar a celebrar, a organizar o dia deste evento em que você vai ter que se apresentar ao juiz. Eu posso ornamentar as salas de espera, tudo que você vai depender, precisar, mas eu não posso fazer muita coisa a mais.
E ele disse: só me resta o terceiro amigo agora. E ele foi no terceiro amigo, que ele não entender ainda a grandeza do seu amigo. O seu amigo olhou para ele e disse: eu vou entrar com você naquele tribunal. Eu sou, nesse período que nós somos amigos, eu me formei, eu sou um dos melhores advogados deste país hoje, e eu vou defender a tua causa, e eu vou batalhar para te absolver, te libertar dessa condenação, te livrar desse juízo. Ele disse: você vai fazer isso comigo, entrar comigo, vai comigo? Eu disse: eu vou falar por você. É uma história simples. Primeiro, um amigo que o homem confia muito é o dinheiro. O segundo, é apenas aquele amigo formal que preenche algumas realidades. Resumidamente, quando o homem estiver chegando ao final da sua vida, um amigo é aquele que prepara o velório, prepara cerimônias, do corpo, da pessoa que faleceu. O segundo é aquele que ajuda a levá-lo até o cemitério, ajuda a comprar roupa, chão, pagar as despesas fúnebres. Mas há um terceiro amigo que vai com ele, só esse pode ir com ele diante do tribunal divino. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Só Jesus propôs ser o nosso advogado, falar sobre nós a nosso respeito diante do Pai, o supremo juiz. E este também é aquele único que proveu um resgate, um pagamento, uma reparação de todos os erros que cometemos. Só Ele pode ser o nosso Salvador, só Ele pode ir diante do supremo juiz. E é claro, para terminar, eu tinha que me lembrar novamente daquela história que eu gosto mais. Eu acho essa história bonita. Aliás, tem umas histórias que parecem infantis, mas elas me falam muito ao coração. É daquele velho homem pedinte que vivia nas ruas de Glasgow, Escócia. Ele era conhecido por todos. Embora sua aparência não fosse nada agradável, ele tinha um hábito singular. Todos os dias, 9 horas da manhã, pontualmente, ele entrava numa igreja que estava sempre aberta e ficava cerca de 2 minutos e ia embora. Depois de algum tempo, o pastor daquela igreja observou a rotina daquele homem e se aproximou dele e perguntou-lhe: por que o senhor vem aqui todos os dias, mesmo horário, fica o mesmo tempo e vai embora? O velho Tim falou e disse: venho para orar. O pastor disse: impossível. Que oração o senhor pode fazer em 2 minutos? Jim respondeu: sou velho, ignorante, venho de uma família pobre, nunca estudei, desde que meus pais morreram fiquei só neste mundo e todos se esqueceram de mim. Porém eu nunca me esqueci do que meu pai me dizia: Jim, creia em Jesus e Ele nunca se esquecerá de você. Por essa razão, pastor, venho aqui todos os dias para orar à minha maneira. Mas o que é que o senhor diz? Perguntou o pastor. Eu digo apenas: Jesus, estou aqui, sou Jim, e vou embora. Passaram-se alguns dias, o Jim desapareceu. O pastor notou a ausência dele, ficou preocupado e saiu atrás, procurando informações, se alguém sabia alguma notícia. E algumas pessoas da rua que conheciam o Jim disseram: olha, pastor, ele adoeceu e foi levado para um hospital público por desconhecidos que largaram ele lá. Nós só sabemos isso. Então o pastor começou a procurar nos hospitais, até que ele chegou no hospital que tinha lá na portaria o nome da entrada do Tim.
E ele logo perguntou: qual é a situação deste paciente? Eles disseram: terminal, é muito grave, ele vai morrer logo. Então ele pediu para entrar, começou a percorrer os corredores daquele hospital, procurando descobrir aonde estava o leito do Jim. E ele chegou a conversar com as pessoas e ele perguntou: alguém conhece um senhor idoso, um velho chamado Jim? As pessoas disseram: nós conhecemos. Sim, nós conhecemos, no final do corredor, segundo quarto à esquerda. E ele percebeu que as pessoas tinham uma certa alegria quando falavam no nome do Jim. Então ele chegou onde estava o Jim. E o pastor, logo que chegou, já perguntou a ele: Jim, por que as pessoas ficam felizes ao ouvir sobre o seu nome? Ele respondeu: não sei. Eu converso com elas. Faço apenas o que gostaria que todos fizessem comigo. Só isso. Jim, você está doente, mas parece que você está feliz. Ele respondeu: o senhor não se sentiria feliz também ao receber visitas? Ah, sim, com certeza. Mas quem o visita? Eu ou outra pessoa? As pessoas dizem que você está sempre sozinho aqui nesse quarto? Sim, respondeu o Jim. Quando me puseram nesta enfermaria, não pude mais ir à igreja. Então pedi que pusesse aquela cadeira ali perto para o meu visitante, perto aqui da minha cama. Visitante? Mas quem é o visitante? O Jim respondeu: Jesus. Antes eu ia à igreja para lembrá-lo que Jim existe. Agora que eu não posso, ele vem até a mim todos os dias, pontualmente às 9 horas da manhã. O pastor ficou extasiado. Mas o que é que ele te diz, Jim? Ele sempre me diz: Jim, estou aqui, sou Jesus. Poucos dias depois, o Jim faleceu, olhando e sorrindo em direção àquela cadeira. Finalizando, nós temos que viver a nossa vida neste mundo tendo a certeza que os nossos dias sobre a terra são dias importantes para Deus, para nós, e vamos fazer que eles sejam importantes para as pessoas que estão ao nosso redor também. Você não é um ilustre desconhecido caminhando por este mundo, não. Você é um ser humano, tem uma história, tem uma vida, tem um nome, tem um sonho, tem um universo. Você foi criado por Deus com uma dimensão eterna. Aleluia. Vamos viver nossos dias sobre a terra consolados pela certeza de que Jesus se importa conosco e já provou isso. Ele é o nosso verdadeiro amigo. E mesmo que os outros não nos conheçam, não se importe com isso. Temos a certeza de que uma vida de fé será conhecida no céu. E todas as nossas pegadas e caminhadas neste mundo serão inapagáveis e vão reverberar para toda a eternidade. Quando a Bíblia descreve os homens que andaram pela fé, como Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi, Moisés, homens que foram conhecidos e homens que viveram no anonimato, quando a Bíblia relata a vida destes homens, a Bíblia diz que são homens cujas obras são inapagáveis, cujo testemunho ainda fala. Tenha certeza que a sua caminhada, quando você sai da sua casa e vem para a casa do Senhor e chega aqui e diz: Jesus sou eu. Todos os dias que você faz isso, você marca a sua existência para a eternidade, cultivando esta comunhão, esse amor a Jesus Cristo, respondendo ainda de uma forma tão tímida, um pouquinho, ao amor que Ele tem derramado sobre você. Acredite nisso, marque a sua vida, a sua caminhada neste mundo, na certeza de que quando chegar a sua última hora, o seu último dia, lá estará o Senhor dizendo:
Meu filho, minha filha, Senhor Jesus, vem. Bom está, servo bom e fiel. No pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na alegria do teu Senhor. Jesus disse: vinde ao reino que está preparado para vós, desde antes da fundação do mundo. Jesus disse: os meus escolhidos. Jesus disse: os meus eleitos. Jesus disse: as minhas ovelhas. Jesus disse: o meu povo. Jesus disse: a minha igreja. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos orar. Vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Vamos aprender a externar nosso amor a Deus. Vamos aprender a ser felizes em Deus, em Cristo Jesus. Você poderá estar em qualquer lugar deste universo, um deserto inóspito, ou no meio de uma multidão incontável. O Senhor te conhecerá da mesma forma. O Senhor te apreciará e te ajudará da mesma forma. Glória a Deus. Se alguém nessa noite precisa de intercessões pessoais, cura no coração, cura da alma, cura do corpo, vamos estar orando. Se você quiser chegar um pouquinho mais à frente para dizer: Jesus, sou Tim, estou aqui. O que eu posso fazer, Jesus? Tão pouquinho que eu sou, o que eu posso fazer, mas eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor, fazendo. Estou dando meu glória a Deus aqui hoje. Estou aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, querendo aprender mais do Senhor. Estou aqui, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor um dia também vai dizer: eu sou Jesus. Venha, venha, fique perto de mim. Assente comigo no meu trono, assim como eu sentei com meu Pai no seu trono. Veja a minha glória, participe da minha conquista. Vamos nos regozijar juntos. Jesus disse: virão do Oriente e do Ocidente homens, mulheres de todas as raças, tribos, nações e línguas, e assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, do reino de meu Pai, e nós vamos nos regozijar juntos. Na última ceia do Senhor com os apóstolos, Ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, e já não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Quando Jesus pegou o cálice, Ele disse: já não beberei mais deste cálice com vocês. Nós voltaremos a bebê-lo no reino de Deus. Então o Senhor não esquece, não. Está lembrando da gente o tempo inteiro, cuidando de nós. Feche os olhos, confie, querido Senhor. Querido Jesus, obrigado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, te dando graça, porque quando tudo estava perdido, o Senhor nos achou. Quando nós estávamos distantes, Senhor, longe do redil, pobres e sozinhos, lá, Senhor, hoje, no mundo distante de pecados, de incredulidades e dúvidas, o Senhor foi quem nos buscou com sua mão forte, poderosa, nos incluiu na tua casa, no teu reino, na tua família, nos deu um novo nome, nos deu, Senhor, o perdão e a vida eterna. Obrigado, Jesus. O Senhor é quem está cuidando, Senhor, de cada um dos teus filhos nesta caminhada. O Senhor é quem está cuidando, Senhor, das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos velhos. O Senhor é quem está cuidando das nossas famílias. Obrigado, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos a nossa preocupação, nossa ansiedade, entregamos confiantemente na certeza de que o Senhor está suprindo necessidades agora. O Senhor está agora dando a este coração conforto, paz, alegria. O Senhor está confirmando para a vida deste servo, dessa serva, que estava pensando que não era mais lembrado, que o Senhor se lembra, que o Senhor se preocupa, que o Senhor se importa. Obrigado, Senhor, porque mais um dia de nossa vida está cumprindo aqui hoje, e foram, Senhor, dias de certeza que o Senhor estava presente em cada momento, e agora sabemos que o que vem pela frente já está seguro em Tuas mãos. Obrigado, Jesus, nós entregamos tudo.
só